Hoje você vai aprender a fazer uma caixinha para abelha sem ferrão igual a essa aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês passo a passo como eu fiz essa, as medidas que eu utilizei para fazer ela e também o material que eu utilizei para colocar aqui, ó, de divisória da caixinha entre as melgueiras e também o sobreninho. Então a gente vai fazer isso junto, passo a passo. Eu vou falando, vou mostrando as medidas para vocês enquanto a gente vai fazendo a caixinha. Então aqui a madeira que eu vou utilizar é um batente de porta. Esse batente de porta estava jogado aqui em casa, nós não estávamos utilizando ele. Eu resolvi fazer aí uma caixinha para nossas abelhas sem ferrão. Então eu vou tirar os rebaixes que tem na lateral dessas madeiras, vou utilizar o meio delas para ficar ali uma espessura padrão nas minhas caixinhas. Aqui eu tô falando um pouquinho a respeito sobre as medidas que a gente vai utilizar para fazer a nossa caixinha. A espessura dessa tábua que eu estou utilizando é mais ou menos 3 centímetros. Então, se eu somar esses 3 centímetros com a medida interna da caixinha, que precisa ser de 12 centímetros, eu vou ter aí um total de 15 centímetros. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque o modelo que eu vou utilizar, a gente não vai colocar duas ripas por fora e duas ripas por dentro para fazer esse quadrado aí de cada caixinha. Então a gente vai intercalar uma ripa por dentro e a outra por fora, assim como você está vendo nessa caixinha que está pronta. Por isso que eu vou acrescentar apenas um lado de 3 centímetros da madeira. Então eu tenho a interna ali de 12 centímetros e eu vou acrescentar mais 3 centímetros. Vou cortar aqui as ripas de 15 centímetros cada uma. Então eu vou precisar cortar 8 ripas de 15 centímetros para fazer o ninho e o sobreninho. Também vou cortar mais 8 ripas de 5 centímetros por 15 centímetros para fazer as duas melgueiras. Lembrando, pessoal, que é sempre bem importante vocês utilizar o esquadro aí na hora de fazer a marcação, para na hora de cortar, você cortar ele bem alinhadinho e não ter dificuldade na hora de montar as caixinhas. Então é bem importante a utilização do esquadro. Aí eu vou preparar a outra tábua, né? Vou marcar ali ela com 7 centímetros. Vou tirar aquela borda ali que tem o rebaixo para fazer mais 3 peças que faltaram ali de 7 centímetros por 15 centímetros. Então vou riscar aqui, sempre utilizando o esquadro, como vocês podem ver, para não ter perigo de ficar torto, atravessado ali e na hora de montar eu ter dificuldades. Agora com esse outro pedaço eu vou estar cortando aí as ripinhas de 5 centímetros por 15 centímetros. Então eu estou utilizando essa régua e esse nível que ele tem 5 centímetros de espessura, então é o que eu vou utilizar, já utilizei para marcar ali. E aqui eu estou marcando os 15 centímetros de cada ripinha. Então eu vou ter aí mais 8 ripinhas de 15 centímetros por 5 centímetros de altura. Aqui eu sempre lembro de deixar o espaço que o disco de corte da minha ferramenta utiliza, no caso ali é mais ou menos 2 milímetros. A ferramenta que eu vou utilizar para cortar é essa Makita, qual eu comprei pelo Mercado Livre. Excelente ferramenta para você que trabalha profissional ou hobbyista igual eu, uma ótima ferramenta para você ter aí na tua casa ou mesmo no teu trabalho. A outra ferramenta que eu vou utilizar aqui é essa parafusadeira, também adquiri ela no Mercado Livre, da marca Hanabi. Uma das melhores custo-benefício hoje, tem martelete, tem parafusadeira e furadeira. Então realmente é uma ferramenta bem completa. Vou deixar um link aqui embaixo com todas as ferramentas que eu utilizei nesse vídeo para vocês, e caso você tenha interesse. Muitas pessoas me pedem, né? Então eu vou deixar aí embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado o link com todas as ferramentas que eu utilizei. Aqui eu já estou cortando as ripinhas do ninho e do sobreninho, que são de 7 centímetros por 15 centímetros. Serão 8 ripinhas no total. Eu estou finalizando de cortar as ripinhas e aqui eu já parti para cortar as ripas das melgueiras, que são também 8 ripas de 5 centímetros por 15 centímetros. E agora aqui eu vou dar início na montagem das nossas peças. Então aqui eu tenho, como vocês podem ver, ficaram aqui todas do mesmo tamanho. E eu vou montar intercalando. Uma hora a peça de cima vai por em cima da peça que está embaixo. E aí no outro lado
é ao contrário, então eu vou intercalar sempre uma peça por dentro, num lado, e no outro lado ela vai ficar por fora. Como vocês podem ver aí, eu estou pregando ali, e a madeira que eu estou utilizando é o pinus. O pinus às vezes acaba pegando uma veia ali da madeira e acaba entortando o prego, então eu precisei retirar ali. Às vezes acontece isso, mas é só você tirar e pregar novamente para colocar bem certinho 2 pregos cada canto. Aí, como vocês podem ver, já dá para ter a noção que uma ripa tá por fora e no outro lado ela tá por dentro, o qual vai formar aí o quadrado certinho que a gente precisa, com 12 centímetros de interna, e por fora aí ele vai ficar com 18 centímetros, porque vai somar o total das duas madeiras, né? Então eu tenho aí eu tenho ali a primeira melgueira pronta, partir para a montagem da segunda melgueira. Como vocês podem ver, estou usando prego aí. O prego que eu estou utilizando é de 15 por 21, então é um prego um tamanho médio, né? Não é nem muito grande nem muito pequeno. Acredito que é um tamanho bom para utilizar aí nesse trabalho que eu estou fazendo. Então aqui eu terminei a segunda melgueira e agora a gente vai partir para a montagem do ninho e do sobreninho. Também no mesmo esquema, um lado da ripinha por dentro e outro lado vai ficar por fora. Dessa forma você vai ter ali o quadrado perfeito que você precisa, com uma interna de 12 centímetros. Lembrando sempre de conferir ali se está bem certinho o canto, né? As ripas não tem uma mais para fora ou mais para dentro, para no final você não ter uma peça fora do esquadro. Então você precisa ali ter o quadrado certinho de todas as peças, as 4 peças que são utilizadas, né? Os módulos, digamos assim, para no final não ter diferença. E aí eu estou mostrando o material que eu utilizo para fazer as divisórias entre as melgueiras e também entre o sobreninho e o ninho. Esse material nada mais é do que umas chapas que você encontra dentro de televisões ou monitores. Então você tem um monitor velho, você tem uma televisão velha queimada, você vai desmontar essa televisão e vai tirar essa chapa. Se você em qualquer eletrônica aí na tua cidade, você também vai conseguir encontrar televisão queimada, o pessoal vai dar para você essas televisões aí, as quais não tem mais conserto, para você conseguir utilizar. Aí eu tô mostrando que nos cantinhos você precisa deixar a passagem para as abelhas, né? Então você vai deixar ali um cantinho de mais ou menos 1 centímetro cada canto para ter a passagem das abelhas. E esse aí é o sobreninho. O sobreninho você também deixa as passagens pelo canto e faz um furo no meio. Então sobreninho, canto e um furo maior de 5 centímetros no meio. E as melgueiras apenas os furinhos no canto ali, a passagem pelos cantinhos. Então eu tô riscando, né, mais ou menos onde eu vou precisar cortar. Tô cortando com a tesoura mesmo, como vocês podem ver, o material é bem fácil de trabalhar. Essas placas, né, que vem dentro das televisões aí, é bem fácil para você trabalhar, para você cortar. Então ali eu cortei, ajustei os cantinhos e eu vou pregar. O preguinho que eu tô utilizando é o preguinho 12 por 12, preguinho bem pequenininho aí. É praticamente aqueles preguinhos que vem quando você compra móveis para você pregar a parte de trás ali dos móveis, de guarda-roupa, cômodas. Então é aquele preguinho bem pequenininho. Se você tiver outro e quiser utilizar, utiliza o parafuso, não vai fazer muita diferença. Eu utilizo esse porque eu tinha bastante aqui em casa, então eu vou colocar eles mesmo. Então ali eu já preguei essa peça que eu estou fazendo, esse módulo é do sobreninho, então eu preciso fazer o furo no meio. Eu utilizei a tampinha ali que eu tinha de mais ou menos 5 centímetros, né, uma circunferência de 5 centímetros, e aí eu fiz o furo no meio. Aí eu já estou pregando o sobreninho, vou precisar fazer assim no outro sobreninho. Então eu vou ter 3 peças, né, que eu vou colocar essa chapa, e uma delas eu faço o furo no meio, que é a peça do sobreninho. Então eu vou ajustando, sem muito segredo, não fico alinhando muito não, corto mais ou menos ali e já vou pregando.
Aí tá finalizado. Como vocês podem ver, os cantinhos ali tem a passagem para as abelhas. E a montagem não tem segredo. Primeiro, embaixo você vai ter um ninho. Aí eu ainda não coloquei a chapa que vai no fundo do ninho, né? Mas eu vou mostrar aqui para vocês, vamos fazer junto. Aí vai o sobreninho, a primeira melgueira e a segunda melgueira. E é dessa forma que vai ser feita a montagem da caixinha. Ela vai ficar solta, os módulos, né? Você não precisa parafusar nada. E aí agora eu vou cortar a chapa que vai no fundo e também em cima, na tampinha de cima da nossa casinha das abelhas. Essa madeira, essa tábua que eu estou utilizando, ela é de 1 centímetro. Sobrou de um outro projeto que eu estava fazendo aqui em casa, sobrou, então eu vou utilizar ela. Mas o ideal é você colocar ali de fundo e também de cobertura da casinha das abelhas, uma madeira de 2 centímetros. Eu vou utilizar essa aí, como eu falei, de 1 centímetro. Dá certo também, mas eu não vou deixar ela no tempo. Eu vou tentar procurar colocar ela no coberto, um lugar coberto ali, para que as abelhas, né, que não venha entrar água e apodrecer muito fácil ali, para não acabar perdendo a casinha dessas abelhas. Então ali eu medi 2 quadrados de 20 por 20, um vai ser o teto e o outro vai ser o chão da casinha das abelhas. Vou recortar ali no esquadro, como eu falei para vocês, sempre utilizando o esquadro, que vai dar uma melhor aparência depois e também facilita na hora da montagem. Então aí eu tenho as 2 peças já cortadas e agora eu vou fazer a montagem no fundo, na primeira peça, que seria a casa das abelhas, né? Então ali eu alinho bem certinho, coloco bem sobre o centro essa madeira e eu vou pregar com o prego de 15 por 21. Eu analiso se está bem certinho onde eu vou colocar o prego e aí eu faço a pregagem nos 4 cantos. Sempre analisando, né, se não saiu fora antes de você pregar, para depois você não ter serviço ali de ter que desmontar de novo. Então aí já finalizei a pregagem, né, do fundo da casinha. E agora eu vou colocar os pezinhos. Os pezinhos eu tenho aqui, ó, esses toquinhos que são de eucalipto. O eucalipto, se eu pregar direto, aí ele vai lascar essas madeirinhas. Então eu vou precisar fazer furos com uma broquinha mais fina, para aí sim eu conseguir pregar ele, para ele não lascar. Então eu vou colocar aqui a minha broca na parafusadeira, vou fazer o furinho nos 4 taquinhos, que vão ser os pezinhos, e aí vou pregar ali no fundo da casinha. Lembrando que aqui na descrição tem um link com a lista de todas as ferramentas que eu utilizei aqui para fazer as caixinhas dos mirins. E aqui eu já estou finalizando a pregagem dos pezinhos, né? Fiz os furos, coloquei um prego, cada pezinho já é o suficiente e ficou dessa maneira. Agora eu vou precisar fazer aí o furo de entrada para as abelhas. O lugarzinho ali onde as abelhas vão entrar e sair da casinha. Então eu vou utilizar uma broca 8 milímetros. Eu vou precisar achar o centro ali, eu estou dando uma olhada qual é o lado mais bonito que vai ficar para frente. Vou achar o centro ali para fazer o furo bem sobre o meio, tanto na lateral quanto na altura ali, bem certinho sobre o meio. E aí sim eu já posso fazer o furo. Feito o furo, essa parte aí do ninho está finalizada. Aqui eu vou largar agora o sobreninho com a divisória para baixo, da maneira que vocês estão vendo. E aí vem a primeira melgueira também com a divisória para baixo e a segunda melgueira com a divisória para baixo. Então essa parte ali já está finalizada. E agora eu vou colocar a tampinha, a cobertura da nossa casinha aí das abelhas sem ferrão. Nesse modelo que eu estou mostrando para vocês, eu vou parafusar ela em cima. Por que que eu vou parafusar? Porque essa madeira que eu estou utilizando é de 1 centímetro, então ela fica muito leve. É fácil ali, às vezes, algum animal subir na casinha ali e acabar derrubando o telhado, né, a tampa da casinha que vai ficar em cima, e as abelhas vão ficar expostas. Então eu vou parafusar, mas não é necessário isso se você utilizar uma madeira, uma tábua mais grossa, né? O ideal aí é 2 centímetros de espessura pelo menos. E aí tá finalizada a nossa caixinha. Aqui eu tô mostrando para vocês uma outra caixinha que eu fiz. Aí também tem as divisórias com o mesmo material que vem dentro da televisão ali. Tem 3 tipos, tem um que é branco, um fosco
e um espelhado, dá para você utilizar os três. Essa outra caixinha que eu fiz de eucalipto. Então eu precisei furar todo lugar que ia prego, eu precisei furar, porque senão a madeira lascava. Fazia ali um trinco na madeira e eu não conseguia pregar. Então precisei colocar uma broquinha fina e ir furando todos os lugares aí para conseguir pregar. Acredito que deu para vocês entender como que eu fiz, passei aí todas as medidas. Qualquer dúvida você pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo. Na descrição também tem um link do WhatsApp, caso você queira acessar. E é isso aí, valeu!